Graça e paz, irmãos. Que bom poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E desta feita, estudando o breve catecismo, perguntas 53 a 56. E o nosso tema é este: Deus zela pelo seu nome. A pergunta 53 nos é dirigida desta maneira: qual é o terceiro mandamento? Sua resposta: o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 7. O nome de Deus é grafado em hebraico com 4 consoantes, pronunciado por muitos como Yahvé e traduzido como Javé ou Jeová. A verdade é que ninguém sabe ao certo qual seria a pronúncia do nome em hebraico, pois ela se perdeu com o tempo. Isto ocorreu pelo fato dos judeus não proferirem o nome de Deus com medo de quebrar o terceiro mandamento. É claro que o mandamento não proíbe o simples pronunciar do nome de Deus, como entenderam de forma legalista os judeus. Fosse isso proibido, não teríamos tantas vezes o nome de Deus grafado em vários livros do Antigo Testamento e presente em vários salmos que eram cantados pelo povo de Deus. Por outro lado, o que vemos em nossos dias é uma atitude diametralmente oposta. Não é difícil ouvir piadas com o nome de Deus e imagens supostamente humorísticas que usam o seu nome de forma leviana. Pergunta 54. Que exige o terceiro mandamento? Resposta: o terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes. Salmo 29, versículo 2. Títulos e atributos. Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 e 4. Ordenanças. Malaquias, capítulo 1, versículo 14. Palavras. Salmo 138, versículo 2. E obras de Deus. Salmo 107, versículos 21 e 22. Apesar do mandamento estar na forma negativa, ou seja, dizendo o que não se deve fazer, a sua exigência está implícita, pois não basta não usar o nome de Deus em vão, é preciso honrá-lo com nossos atos e palavras. Quando o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar, Mateus capítulo 6, versos 5 ao 15, a primeira petição que ensinou foi: santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, verso 9. Precisamos desejar e rogar ao Senhor que nos ajude nesta tarefa. Você honra o nome do Senhor ao viver de modo digno do Evangelho. Se aqueles que o rodeiam e sabem que você é cristão não percebem coerência entre o que você fala e a forma como você vive, o nome de Deus será desonrado. Paulo, certa feita, acusou os judeus de fazerem exatamente isso. Depois de demonstrar a incoerência de seu viver, afirmou: tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela
transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Romanos capítulo 2, versos 23 e 24. Somos cristãos, irmãos. Levamos o nome do Senhor conosco e precisamos honrá-lo. No Salmo 15, versículo 4, Davi afirma que uma das características daquele que irá morar com o Senhor no seu santo monte é jurar com dano próprio e não se retratar. Isto é manter a palavra que foi empenhada, ainda que levando prejuízo, pois todo aquele que empenha a palavra o faz em nome do Senhor. Por esta razão, Jesus ensinou que os juramentos precisam ser sempre cumpridos, ao dizer: seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus capítulo 5, verso 37. Qualquer quebra de juramento é uma mentira, cujo pai é o diabo. João capítulo 8, verso 44. Pergunta 55. Que o terceiro mandamento proíbe? Resposta: o terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso de quaisquer coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Malaquias capítulo 2, verso 2, Isaías capítulo 5, verso 12. Além de exigir honra ao nome do Senhor, o terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso de quaisquer coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Esse ponto é claro no mandamento. A palavra que é traduzida em nossa Bíblia por vão pode ser entendida como falsidade ou ainda vaidade. O que está sendo proibido, portanto, é que o nome do Senhor não seja tomado de forma abusada. Uma das formas de usar o nome santo de Deus de maneira abusada já foi dita. Quando se jura falsamente. Mas há outras formas de profanar o nome de Deus. Quando ele é usado em piadas, ou de maneira mística ou debochada, quando muitos chavões evangélicos surgem, muitas vezes, na boca dos próprios cristãos. A resposta do Catecismo Maior, que amplia a do Breve Catecismo, aponta como quebra do mandamento qualquer perversão da palavra ou de parte dela, e a defesa de doutrinas falsas. Pergunta 113 do Catecismo Maior. Aqui temos pelo menos 2 problemas sérios. Um está relacionado com os falsos mestres que torcem a palavra de Deus. Muitas vezes cristãos sérios têm deixado de condenar os falsos ensinos sob a desculpa de tolerância. Quando Paulo tomou conhecimento daqueles que pervertiam a fé dos cristãos em Creta, escreveu a Tito, dizendo que era
preciso fazer calar esses falsos mestres. Tito, capítulo 1, versos 10 a 16. Vemos esse problema de forma clara naqueles que fazem promessas hoje em nome de Deus, afirmando que os crentes não terão mais dificuldades financeiras ou de saúde mediante o cumprimento de campanhas e afins. Notadamente nesta época de crise, de pandemia, percebemos muito disto. A outra questão, o outro problema diz respeito à interpretação errada das Escrituras. Nesse sentido, aqueles que fazem parte de uma igreja confessional como a nossa, Igreja Presbiteriana do Brasil, estão mais protegidos, mais resguardados, pois a confissão de fé e os catecismos que subscrevemos como correta interpretação da palavra de Deus servem de baliza para o entendimento doutrinário. Entretanto, meus irmãos, é triste constatar que não são poucos os que cometem perjúrio, que já vimos também ser quebra do terceiro mandamento, e ensinam de forma contrária ao que cremos, pervertendo a fé dos irmãos, pervertendo a fé da igreja. Pergunta 56. Qual a razão anexa ao terceiro mandamento? Resposta. A razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar de seu justo juízo. Deuteronômio capítulo 28, versos 58 e 59. É preciso levar tudo isso muito a sério. O Senhor zela pelo seu nome, como ensina a sua palavra. Ao povo de Israel, ele disse: por amor de mim, é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outrem. Isaías capítulo 48, verso 11. O ímpio zomba de Deus, faz piadas com o seu nome, não leva a sério os seus mandamentos, usam levianamente os títulos da divindade, mas frequentemente ficam impunes na vida terrena. Os justos, que são filhos de Deus, a esses o Pai Celeste disciplina punitiva e corretivamente. Hebreus, no capítulo 12, versos 7 e 8, nos diz: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Trate seu Pai Celeste com honestidade, fidelidade e sinceridade, pois assim é tratado por Ele. Como povo que se chama pelo nome de Deus, conforme registramos no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 7, verso 14, no livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 19, você deve viver honrando o Senhor Jesus Cristo, a quem Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Pai. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, versos 9 ao 11. Ao nomear a si mesmo, Deus não apenas descortina quem Ele é, mas o faz de tal modo que possamos conhecê-lo pessoalmente. Viver, irmãos, de acordo com o terceiro mandamento, é reconhecer e confessar que Deus merece a mais alta honra, que Ele nos separou ao pôr o seu nome sobre nós, que estaríamos completamente perdidos, não fosse o fato de, por causa do seu nome, Ele nos guardar e proteger. E que Ele nos chama a viver segundo o exemplo de Jesus, glorificando a Deus na terra. Nós somos, irmãos, os portadores do nome de Deus, e que a nossa conduta, o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar demonstre isso. Concluindo, quais as aplicações que podemos tirar para o nosso viver diário? Primeiro, guardemos as palavras da lei de Deus. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Leia lá, em Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 58. Segundo, façamos tudo em gratidão por sua graça. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, verso 17. Façamos tudo visando a glória do seu nome. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Testemunhemos a fé cristã perante todos, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro, capítulo 2, verso 12. E por último, soframos, se necessário, por amor a Cristo, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Filipenses capítulo 1, verso 29. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, queremos te agradecer por tua palavra compartilhada. Que esta mesma palavra tenha encontrado guarida no nosso coração e faça diferença no nosso viver diário. No seio da nossa família, em nós e nos nossos relacionamentos. Abençoa-nos e perdoa-nos. Em o nome do Senhor Jesus, oramos. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho.
Jesus te abençoe.